Lídia, em primeiro lugar, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por ser inspiração na minha vida sempre. Eu sempre falo de ti, do teu trabalho, com muito carinho, com muito orgulho. E eu sei da tua contribuição aí dentro da medicina veterinária, né? Que foi o start aí desse projeto. Mas eu quero que tu compartilhe com o pessoal aqui primeiro. Quem é a Lídia, né? Conta um pouquinho da tua trajetória. E como a gente está aqui falando mais para o pessoal da área de alimentos, acho que é legal, Lídia, tu falar do teu caminho mesmo, né? E compartilhar conosco um pouco da tua história. Tem tempo? Tem muito! A noite é nossa hoje, podemos aproveitar aqui. Porque eu já estou nos meus 45, né? Então, tem uma longa caminhada aí. Mas assim, ó, você perguntou quem é a Lídia. Eu já vou resumir de um jeito diferente. Lídia é a minha avó. O meu apelido é Lidinha. Lidinha. E quando eu falo isso, as pessoas acham que eu estou xingando as pessoas. Estou xingando, não. É que realmente a minha avó é uma grande referência, assim, de exemplo de vida para mim. Então, Lídia é meio que acima, né, do meu ponto atual. Então, eu sou Lidinha desde pequenininha. E podem ficar à vontade para me chamar de Lidinha, geralmente é o jeito mesmo que todos me conhecem. Eu, desde pequenininha, também tive o sonho de ser veterinária, né? E esse sonho foi realizado. Felizmente, né? Eu sou mineirinha da roça, formei lá na UFMG, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E foi muito interessante a minha trajetória, porque até tem a ver com o tema que a gente vai falar. Porque desde que eu entrei na faculdade, eu entrei com a pretensão de ser clínica e cirurgiã de animais. E muitas das vezes eu almejava trabalhar com animais silvestres. E bem no meio da faculdade, eu tive um problema de saúde bem grave que todos nós estudamos aí, chamado neurocisticercose. Olha só! Demorou muito tempo para diagnosticar e demorou muito tempo os meus sintomas. Então, os cisticercos foram migrando e eu fui tendo sintomas muito inespecíficos. Ficar sem andar, sem falar, sem enxergar, algumas questões assim bem sinistras. Tanto que suspeitas foram várias outras que não. Essa, né? O pessoal começa a pesquisar coisas bem mais complexas, muitas vezes, e esquece do básico. E com isso eu acabei perdendo 6 meses, né, da universidade, fazendo à distância. Foi muito legal, até porque naquela época eu já estava trabalhando ensino à distância. Meus colegas ajudaram, os professores também, sou muito grata a todos eles. E nesse período eu acabei tendo que desistir. Eu desenvolvi um tremor nas mãos, que ficou como sequela até hoje. Eu acabei desistindo da cirurgia, porque realmente não daria certo essa direção na minha profissão. E, obviamente, veio uma crise existencial, vontade de sair da veterinária, de desistir da veterinária, mas, ao mesmo tempo, começaram as disciplinas de inspeção e tecnologia de produtos de origem animal, que eu me apaixonei completamente, principalmente pela área de leite e derivados. Na mineira que eu sou, doce de leite, queijo, está na veia, né? Não é nem mamadeira, já começa assim, né? Meu Deus, a gente é movido a isso, é o combustível nosso. E assim, a UFMG, para quem conhece, o forte mesmo é realmente a área de bovinocultura leiteira, né? Minas Gerais inteiramente é assim. Então, assim, eu me apaixonei por essa área e realmente como é bacana, né? Parece que um ciclo se fecha, outro já se abre na sequência, só que, claro, não é tão simples assim na época, foi muito difícil para mim, para minha família, para todo mundo. A quem eu sou muito grata, porque eles não me deixaram desistir da veterinária, relembrando o tempo todo que era um sonho de criança, né? Uhum. E foi muito legal, assim, eu acredito que se tem veterinários aqui assistindo a gente, deve ter, né? Porque muitos seguem nessa linha da microbiologia também. Vários, vejam até se faz sentido, até compartilhem aí, mas a gente entra na veterinária e a gente percebe que é bem diferente do que a gente idealizava, né? Então,
assim, trabalhar com os animais é extremamente prazeroso, mas assim, ninguém leva um animal pra gente falando assim, olha que lindo que tá o meu cachorro, meu cavalo, meu gato, né? Eles levam uma situação que realmente demanda aí uma empatia muito grande e tanto que é muito comum na medicina veterinária os profissionais sofrerem de fadiga empática, né? Então, a gente sofre muito, lida com muito sofrimento o tempo todo. E não bastasse isso, a gente aprende tudo de todas as espécies, menos da mais complexa de todas, que está por trás de todas as espécies, que é a espécie humana. Então, assim, foi muito interessante. Eu fui para esse universo da inspeção e da tecnologia, mas me deparei com demandas que o curso de veterinária não supria. Então, a gente acaba tendo que buscar outras coisas fora, né? Como você bem tem feito aí no seu trajeto também, diferenciado aí no trabalho da microbiologia. Mas eu fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado na área de ciência de alimentos, dentro de uma faculdade de farmácia, né? E o pessoal também olha pra gente, tipo assim, veterinário, o que você está fazendo aqui? Né? Aliás, quem trabalha na área de alimentos aí, que é veterinário, sabe muito bem que quando você conta o que você faz, a resposta das pessoas é: você não atua na área, não? Então você desistiu da veterinária? Daí eu falo, não, mas é uma área da veterinária, sério. Mas alimento de animais, né? É sempre assim. É bem isso, cara. Aí você faz todo aquele discurso, mas no final fica cri, 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 tipo, não entendi nada, né? Mas, assim, eu sempre usava o discurso. Você gosta de churrasco, né? Você gosta de comer um queijinho, de um doce de leite? Pois então, por trás de tudo isso tem um profissional, né, da área de ciência de alimentos e muitas das vezes é um médico veterinário, né? Porque são produtos de origem animal. Aí as pessoas vão começando a entender, é uma questão cultural mesmo, né? Não é culpa de ninguém, não. Aliás, eu acho até que a culpa é nossa, de não saber explicar isso para a sociedade. E aí foi esse o meu universo. Trabalhei na iniciativa privada, trabalhei em grandes agroindústrias, né? Inclusive uma das maiores plantas agroindustriais de suinocultura e avicultura da América do Sul na época, né? Hoje eu já não sei como que está essa situação. Trabalhei em laticínios, em cooperativas, na parte de consultoria de programas de qualidade, HACCP e tudo mais. Trabalhei também em concursos de pesca e engenharia de pesca, inspeção e tecnologia de pescado também. Então, assim, eu fui trabalhando um pouco em todas essas áreas, mas no final das contas, a crise existencial master minha era, ok, né? A gente aprende tudo isso, mas para implementar tudo que a gente aprendeu, a gente precisa de pessoas. E não sabemos nada de pessoas. Posso te interromper, Lídia, para falar que os veterinários aqui, ou futuros veterinários que nos ouvem, provavelmente já falaram ou já ouviram aquela frase de que eu sou veterinário porque eu não gosto de gente. Já escutou essa frase no curso de veterinário? Eu escutava muito isso dos meus alunos. E a gente tá rindo, né, e brincando, mas assim, se a gente parar para pensar, né, Lídia, é a gente falar que a gente não gosta da nossa espécie. Pois então, não tem como. Loucura, né? E assim, não tem jeito, né? Podem refletir, eu também já refleti muito sobre isso, mas pode pegar qualquer animal, né, que você vá trabalhar, por trás tem, né, alguém ou alguma decisão que dependa da espécie humana. Então, a gente é muito demandado, e isso independente de profissão, na verdade, por se comunicar melhor, por equilíbrio emocional, por resiliência, por relacionamentos interpessoais, por vendas, né? Que é uma coisa assim que eu sempre falei, nossa, não sei nada de vendas. Mas, cara, se você for parar para pensar, tudo que a gente faz é vendas. Porque você tem que vender uma ideia, um pensamento, uma teoria, uma hipótese. Tudo Se isso vender precisa... de alguma forma, né? Que a pessoa compre quem você é de alguma forma, né? Exato. Então, assim, é muito interessante porque a gente vai... Porque hoje, como eu estou trabalhando muito com a parte de autoconhecimento e desenvolvimento humano, porque, assim, dentro da minha carreira, né, tem 17
17 anos, vai fazer agora, dia 6 de março, 17 anos que eu sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, dentro do curso de Medicina Veterinária, com as disciplinas de Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Mas assim, desde que eu saí para fazer o meu doutorado e voltei, eu comecei a trabalhar com gestão de riscos, análise de riscos, vários softwares, programas e tudo mais, mas tudo estava relacionado o risco está sempre relacionado a uma ação humana. Então, tudo voltava para o humano. E aí, quando eu voltava para a sala de aula, eu via os alunos em crise existencial, em dilemas, que todos nós passamos mesmo. Mas, assim, como uma professora meio mãe, assim, eu sempre queria ver uma possibilidade de os alunos não sofrerem tanto quanto eu sofri. Né? Lê do engano, né? Porque, na verdade, a gente aprende com sofrimento. Mas, assim, eu mesma não tinha sacado isso e fiquei tentando poupar os alunos, né, da crise e das diversas crises existenciais que eu tive pós-formatura e até mesmo durante o curso. Então, assim, eu fui construindo para eles propostas alternativas. Eu ia falar aleatórias, mas falei errado. Alternativas. Então, foi criado um programa de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Cheguei na sala de aula, apresentei para os alunos a proposta. Eu sempre dei aula para os formandos, então é exatamente um momento que eles estão em crise. Desespero. Exatamente. E aí eu ainda brincava com eles, ó, vocês vão se formar e quando vocês pegarem o diploma na mão, que vocês acham que vocês não sabem nada, vocês vão passar a ter certeza que vocês não sabem nada. Então, ao invés de ajudar, eu ainda faço dava isso mais agora. E aí eles ficavam assim, mas prof, tô desesperado. E realmente existe um abismo entre a academia e o mercado de trabalho. E temos que reconhecer isso. A academia é muito segura, muito protegida. O mercado de trabalho é outro universo, né? Então, eu tentei montar algo que suprisse esse abismo e não fosse tão traumática essa passagem, sabe? Essa transição. E aí, esse programa foi muito legal, porque assim, na sala de aula eu me lembro, agora eu não me lembro os números mais, mas eu me lembro assim que tinha tipo 40 alunos, vamos dizer, e eu perguntei, gente, eu tô para apresentar um projeto maluco aqui para vocês, quem topa? Eu tava imaginando que ia ter um, dois ou só os meus orientados. Aqueles que, tipo assim, não, a professora propôs, tenho que ir, né? Vai que vale ponto, alguma coisa assim, né? Mas não, cara, foi muito legal. Imediatamente vários levantaram as mãos, eu acho que praticamente todos, assim, que eu me lembro, eu acho que só um não levantou. E eu falei assim, mas vocês são loucos? Eu nem falei o que eu vou fazer, porque vocês já estão topando, né? Porque eu também sempre fui um pouco, assim, curiosa, assim, com as questões humanas. E aí eles viraram para mim e falaram assim, prof, qualquer coisa que você trouxer vai ajudar a gente, porque a gente está desesperado, né? Então você vê, eu até fico emocionado quando eu lembro disso, porque, cara, o coração faz assim, né? Ele fica quebradinho, né? E aí você fala, tá, então vamos lá. Que horas que nós vamos fazer isso? Imagina, o curso começa às 7 horas da manhã e tem aula até quase 9 horas da noite. Que dia que as aulas terminam mais cedo? Ah, terça-feira termina às 7h30. Então, terça-feira, às 7h30, a gente vai se reunir aqui pra gente tocar esse programa. E a gente ia, cara, até 3, 4 horas da manhã, sabe? Ó, a Bruna tá aqui, que participou dessa fase, né, Lídia? A Bruna foi da primeira turma, ela foi dessa turma que eu tô falando isso. Então, inclusive, ela pode me contar se eu tô mentindo ou não. Porque às vezes, né, a gente tem uma memória que conta mentiras pra gente. Mas, Bruna, diga aí se é verdade o que eu tô falando. E aí, o que eu tive que fazer? Como vários alunos queriam, eu fiz um processo seletivo com eles. E a Bruna passou, né, Bruna? A Bruna passou e foi até o final. E era extremamente rigoroso. A gente ia, assim, até altas horas da madrugada. No dia seguinte, eles já tinham uma viagem comigo o dia inteiro para a gente ir para as agroindústrias lá do Oeste e tudo mais. Então, assim, era overdose de lidinha. Realmente, sabe? Não sei como eles deram conta. E aí foi muito interessante, porque assim, até hoje, inclusive recentemente a Bruna, no grupo que a gente criou no WhatsApp naquela época, isso foi 2015, tá? Uau. Esses grupos existem até hoje. A Bruna pode me confirmar. Foi esses dias agora, ou semana passada, ela fez um relato lá no grupo, que recentemente outro colega, o Guilherme, também tinha feito um relato. Prof,
e contando para todos os colegas que estão lá presentes ainda. Lembra daquela lista de sonhos e metas que a gente estabeleceu naquele programa e tal, não sei o quê? E aí eles estão contando. Cara, realizei todos, estou aqui em tal cargo, fazendo tal coisa, extremamente realizado. Olha, a Bruna confirmando ali, ó, é verdade. Né? E o processo seletivo foi muito disputado. E desde então ele foi muito disputado. E esse programa ele ficou ativo na universidade até na pandemia. Aí na pandemia mudou a gestão da universidade e mudou também, né? Aí ele foi interrompido, enfim, foi descontinuado, vamos dizer assim. Mas aí depois disso nasceu outros projetos, outros programas, também mudanças de gestão acabaram sendo descontinuados, mas aí para eu não sofrer mais com essas descontinuações, eu acabei criando paralelamente o Trem da Vida, que é um projeto pessoal nosso, meu e da Paty, onde a gente faz jornadas para a alma para continuar esses trabalhos, porque a gente viu o impacto em centenas de pessoas e é realmente assim de arrepiar. Até hoje, e vejam, tá? A primeira turma foi a turma da Bruna, que está aqui presente. Essa turma até hoje conta e compartilha todas as suas vitórias. E como você está ajudando muita gente a crescer, cara, a realização que a gente sente por ter contribuído, isso aqui que seja, para que aquela pessoa vá mais adiante, se realize, seja feliz, não tem preço. Não tem preço. E assim, eu acho que eu vou usar uma palavra inadequada, mas eu me viciei nisso. Mas porque eu entendo, é um tipo de vício mesmo. Uhum. E assim, é bom demais você sentir que você pode impactar positivamente a vida das outras pessoas e mais, que você pode fazer parte de jornadas realizadoras e que isso te realiza, sabe? Então, eu acho que eu encontrei minha missão de vida nesse sentido, de fazer diferença na vida das pessoas. E não né? Já analisei isso diversas vezes e vivo me questionando. Não é buscando reconhecimento, não é buscando amor. É realmente uma sensação de chamado. A sensação que eu vim para fazer isso e a sensação de que quando eu estou fazendo isso, eu estou cumprindo minha missão de vida. Então, assim, eu sei que eu dei uma volta enorme, mas esse é o resumo da minha história, porque mais uma vez eu estou num momento de transição mais complexo. As pessoas chamam de transição, mas eu gosto de uma outra palavra que chama derivação, porque a gente não muda de uma coisa para outra. Derivação é dessa coisa aconteceu uma determinada outra coisa que te levou a outra coisa. Então, derivou. Né? Que nem a gente estudou as derivadas aí também, né? Na veterinária e tudo mais. Nunca tinha pensado nisso, faz todo sentido mesmo. Então, para mim não existe transição de carreira, existe derivação, porque assim, eu jamais vou dizer que eu deixei de ser médica veterinária, porque realmente é um sonho que eu realizei que eu tenho muito orgulho de ter realizado. E que te trouxe até o ponto para que você tomasse outras decisões, né? Exato, e é exatamente por conta desse caminho, dessa trajetória, que hoje eu trabalho com seres humanos incríveis, porque assim, eu devo dizer, e isso é muito forte em mim, esse primeiro público que eu tive, que é o público dos estudantes de veterinário, e depois abriu para os estudantes de agroveterinário, depois foi abrindo, mas começou com esse público que eu tenho muita estima, muito respeito, muita admiração e muito amor. É um público, gente, fala sério, que é delicioso de trabalhar. São pessoas extremamente altruístas, são pessoas extremamente generosas, são pessoas que realmente querem, assim, fazer diferença no mundo para um mundo melhor. Então, é muito gostoso trabalhar em terra fértil. Né? Se a gente vai falando para os agrônomos aqui, era bem essa a questão. É muito gostoso semear em terra fértil. E isso é muito legal, porque foi abrindo um campo de pessoas sedentas pelo mesmo tipo de chamado e descoberta, né? Eu acho que a gente vai se conectando com pessoas que estão mais ou menos no mesmo processo. Você mesmo, Clarissa, foi uma pessoa que veio nesse mesmo movimento, né? Eu estava dando aula para você numa pós-graduação de inspeção e tecnologia, e ali rola uma conexão que hoje provavelmente é o que me traz de volta para a sua jornada. Por quê? Algo na nossa relação
missão vai além da nossa função como profissionais. É humano, é humano. E para mim, eu e você somos reencontro de almas. Eu acredito nisso, não sei A você. pessoa aqui, né, estava falando e eu lembrei de um momento que foi a formatura da pós, que a gente fez uma homenagem para ti e para Paty, porque realmente assim, foi muito além, né, para a turma toda, mas óbvio, particularmente eu posso falar de um sentimento pessoal. Quando tu conta a tua história, eu já te falei isso muitas vezes, né, para ti, para Paty, mas assim, eu olho para tua história e eu sinto mais do que a alegria por ti, eu sinto uma inspiração, eu sinto uma gratidão mesmo pela tua vida, pela tua história, por tudo que tu contribui, de verdade, assim, tu impacta muito a minha vida e eu sei o quantas vidas tu vem impactando com isso. Eu e a Bruna, a gente sempre fala sobre isso, ela conta também o quanto tu impactou na vida dela. Mas eu lembrei de uma passagem especial, Lídia, que tu e a Paty falaram para mim. Eu não vou lembrar exatamente o que que foi, mas nesse dia da formatura, na hora do discurso, a Paty começou a falar algo sobre mim. E me dando um feedback, enfim, falando, né, algo assim que me tocou muito, que dizia mais ou menos que eu precisava colocar para fora algo que tinha em mim, que vocês viam em mim e que precisava sair, em outras palavras, sabe? E é muito engraçado que a Paty ressurgiu, né, junto contigo na Pluriversidade, me ajudando a dar um start num trabalho que eu estou realizando hoje, né? Então, assim, sem palavras para agradecer. E como é mágico, parece mágico, né, Lídia? Que inclusive surjam pessoas dentro da nossa vida nos momentos que a gente mais precisa. No sentido de que a gente está com uma crença limitante muito forte, dizendo, não, você não pode, ou um medo de avançar, né? Então, assim, tanto naquele momento vocês foram pessoas muito importantes, ao longo de todo né, a minha vida profissional, desde que a gente se conheceu, eu sinto mesmo. Inclusive no doutorado, eu lembro do mestrado, na verdade, quando eu estava entrando no mestrado, acho que tu trouxe também, eu fui te procurar, pedir ajuda, Lídia, me ajuda. Uma carta como é que fala? De recomendação. Recomendação. E várias vezes compartilhei com vocês, né, a minha crise em relação à docência da maneira tradicional, o que eu estava sentindo, que eu estava sentindo que tinha algo diferente. Então, assim, muitas vezes a gente está vivendo crenças, dificuldades, né? A gente não está acreditando naquilo e vem outra pessoa e é instrumento também, através da vida dela, né? Sim. Sim. E é isso, eu acho que o universo, ele, inclusive, se a gente tiver olhos para ver, ele traz as pessoas certas nos momentos exatos. É com muita precisão isso. Mas se a gente estiver distraído, pode ser que a gente perca essas oportunidades. E você, Clarice, é uma pessoa que, assim, realmente, eu me lembro que na pós a gente saía para almoçar com os alunos ali perto e tal. E você, a gente sempre comentou, a Paty pode confirmar aqui, mas a gente sempre falou, cara, essa guria vai longe, ela tem um potencial gigantesco. É muito interessante. E aí isso tem tudo a ver com o que você trouxe de tema para a live, porque as crenças limitantes, eu tenho um conceito muito particular meu. Para mim, o que é crença limitante? Crença limitante é uma inverdade que eu me conto e acredito que é a verdade absoluta. Para mim, essa é a definição de crença limitante. E cada um de nós... Exato. E a gente se fixa isso de determinada maneira que a gente cria uma armadilha para a gente mesmo. Né? Quem é que nunca viu aí aquela imagem do cavalo preso numa cadeira de plástico e ele não sai do lugar? Ou aquela metáfora do elefante preso na estaca. Um elefante de toneladas não se mexe, não sai do lugar numa estaquinha presa na grama. Né? Isso é crença limitante. Por diversas experiências nossas que não deram certo, a gente acabou criando uma história e confirmando essa história a partir de repetições. E aí isso foi se fixando, cria uma armadilha mesmo pra gente. Então o caminho ele é mais ou menos esse mesmo. A gente tem um fato que gera uma dor,
a gente tenta uma coisa para ver se sai da dor, não dá certo. Aí tenta outra, até que uma hora a gente tenta uma que alivia um pouco. Daí a pouco a gente tenta de novo essa quando sente a mesma dor e alivia de novo. Aí a gente chega à conclusão que se eu agir de determinada maneira, isso aqui não vai me machucar mais. Só que isso é uma armadilha que a gente cria. Porque na infância isso até funciona para gerar sobrevivência, né? Para manter a gente vivo e ativo. Ok, mas na vida adulta não precisa mais disso. E aí a gente fica se limitando. Então, por exemplo, você, claramente naquela época, anos-luz atrás, você não se via como a gente te via. E, na verdade, a maior parte das pessoas não se vê como os outros te veem. Quando eu falo os outros, eu vou falar os outros que te querem bem e que se amam, tá? Porque tem outros tantos que rolam uma inveja e esses aí não é o caso. Mas, assim, quando alguém vira para você e fala, cara, Clarissa, tu tem um potencial, você vai longe. Essa pessoa tá tirando um véu, né? Ou tirando uma camada que você talvez ainda não tenha acessado, mas que vai mexer com você. Porque foi verdadeira a fala, né? Se a pessoa faz isso não para foi uma coisa superficial. Não é. Né? Se eu fizer isso só para te adular ou só para que você me ame, é um movimento que só vem para mim. Ele não mexe com você. Pelo contrário, pode até criar uma rejeição em você, porque você vai sentir que não é verdade o que eu estou falando. Mas quando o que outra pessoa que vê a sua essência se manifestando e conta para você que está vendo isso em você, e você confia nessa pessoa, e isso te toca, que foi o que você falou. Às vezes eu não me lembro exato o que você falou, mas me tocou. Então, se te tocou, é porque era seu mesmo. Né? E provavelmente rolou aí um despertar de consciência. E quando a gente expande a consciência, a gente ganha aí um poder maravilhoso de mudança, de transformação, de superação e tudo mais. Porque assim, as pessoas sempre falam assim para mim, como é que eu vou identificar as minhas crenças limitantes? Eu acho que o caminho, assim, não é simples, tá? É um processo de autoconhecimento. Mas o caminho, assim, que na minha vida mais rapidamente funcionou, e não vou dizer que eu ainda saiba todas as minhas crenças limitantes, é encontrar a raiz da formação das crenças. Geralmente é uma dor. E o ser humano tem, no geral, 3 dores humanas clássicas que geram crenças. Que é a dor de não ser reconhecido ou valorizado, a dor de não ser amado e a dor de não se sentir seguro ou protegido. Essas 3 dores são centrais humanas. Para uns é mais uma do que outras, mas geralmente as 3 dores todos temos, mas uma é aquela que você fala assim, caraca. Aí você pode pegar os seus momentos mais difíceis, olhar para eles e falar o que eles têm em comum. Qual é a dor que emerge em todos, né? Todos eles, você pode reparar, principalmente aquelas situações que se repetem na sua vida, que formam um ciclo vicioso, que quando vê, você já está nela de novo. Então, por exemplo, quando eu viro para você e falo, é o 3º projeto que eu toco no serviço público que foi descontinuado. Cara, não é possível que eu ainda não aprendi a lição, sabe? Tem que acontecer de novo. Não, eu não quero que aconteça de novo, porque o sofrimento é tão grande quando acontece isso, que é eu que preciso logo entender qual que é a lição que eu tenho que aprender. Porque enquanto eu não aprender a lição que eu tenho que aprender, os ciclos se repetem, os padrões se repetem, principalmente aqueles que causam muito sofrimento. E por que causam tanto sofrimento? Porque a gente se fixa numa ideia de que é aquilo que a gente tem que fazer. E tem que ser por esse caminho, né? Exato, exato. E quando a gente se fixa, é aí que cria a armadilha e é aí que gera o sofrimento. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que descobrir qual que é o denominador comum desses padrões que se repetem e geralmente está associado a uma dessas dores que eu falei, do pertencimento, né, do reconhecimento, da segurança, né, e do amor. Então, assim, essas dores são centrais humanas, mas tem uma que me pega,
Então, muitas das vezes eu vou fazer coisas para uma outra coisa, só que deixando de ser quem eu realmente sou. Eu não sei se está confuso o que eu estou falando. Para mim, não. Pode ser que alguém esteja sentindo, mas para mim tá claríssimo. Mas, assim, inclusive, Lídia, quando tu começou a falar, uma coisa que ficou muito clara para mim, inclusive no momento em que a gente se conheceu, e eu compartilhei, quero comentar isso justamente porque essa semana no nosso evento eu compartilhei muitas coisas da minha história com eles, né? Do meu caminhar, porque eu acho que é sempre sobre isso, né? A gente não tá falando nunca sobre algo à toa. Geralmente é porque a gente já viveu aquilo, né? Já viveu, inclusive, a dor. E no momento que a gente se conheceu, quando eu estava na pós-graduação, eu vivi a maior crise da minha vida até hoje, né? Foi uma crise existencial muito grande. Eu fiquei doente. Em algum momento, eu estava, inclusive, fazendo exatamente a última frase que você falou. Eu estava deixando de ser eu mesma. Eu estava escolhendo abrir mão de quem eu era como se aquilo não fosse adequado, sabe? Sabe quando você olha para sua vida e fala quem é que foi que escolheu isso aqui que não deve ter sido eu, né? Então, exatamente durante esse período da pós-graduação, foi quando eu quando eu decidi romper com o que eu estava vivendo, assim, em todas as áreas da minha vida, eu mudei completamente e saí dos 2 empregos que eu tinha lá no Paraná, do relacionamento que eu tinha 8 anos, saí da minha casa e abandonei tudo e vim morar para cá, para Balneário e viver primeiro o sonho de morar aqui que eu sempre tive e a rede de apoio da pós-graduação foi algo que me deu um suporte muito grande para eu tomar essa decisão. E eu tinha olha as crenças, né? De que aqui não dava para atuar como veterinário. Ó, esse é um exemplo de crença limitante. Total. Perfeito. Não, aqui não dá. Eu vinha para cá desde que eu era bebê, né? E eu sempre achei aqui um lugar incrível, eu queria morar aqui. Mas não, eu sou veterinária, então ou eu vou ser veterinária ou eu vou morar em Balneário Camboriú. Não tem lógica. Ou, quando a gente bota ou nas frases que cria essa dualidade, essa separatividade gera sofrimento. Exato. E é uma crença total limitante, né? E é muito engraçado, Lídia, a quantidade de pessoas que chegam hoje para mim, hoje à tarde mesmo, uma pessoa falou para mim, Clarice, o meu sonho é morar aí. Mas eu não tenho como ir porque eu não tenho vaga na minha área de atuação, na área de alimentos. Gente, eu já tive essa crença, entende? Então, assim, tinha a crença de que eu não poderia fazer essa transição de carreira porque já tinha passado muito tempo, que não dava mais tempo. Algumas crenças, né? Então, que eu alimentava naquele momento. E muitas vezes, a gente, obviamente, sempre essas crenças, elas vêm da nossa história, como tu trouxe, mas a gente demora muito, às vezes, para enxergar que é uma crença, né, Lídia? É tão verdade para nós. Hoje, quando eu falo isso, parece até engraçado. Como que eu pensava isso? Mas era uma verdade para mim. Era uma verdade tão profunda que eu nem arriscava. Eu nem considerava, porque era impossível na minha cabeça, sabe? Isso. A crença vem da mente. E assim, o dia que a gente descobre que a mente mente, muito. Aí muda tudo. Só que assim, ó, o que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? Ai, me pegou agora. Te peguei? O O comportamento. comportamento é muito mais fácil. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu bebo pouca água, tá? Ah, entendi. Mas Se eu mudou tô a com um crença, o copo de água, comportamento. eu tô com um copo de água aqui do lado. Eu bebo e eu já tô conseguindo resolver esse problema. Agora, crença, não, gente, ela enraiza na gente. Isso. E ela vem da infância e a gente perde essa consciência de onde ela veio realmente. Então, por mais que a gente rompa as nossas crenças, tem uma raiz nutrindo para que cresçam mais galhos ali naquela direção. Então, a gente, às vezes, até se desfaz uma crença, mas vê uma outra. E a gente cria um sistema que a gente muitas vezes chama de vitória desconstruída, assim, uma vitória que não é vitória. Porque é assim, por exemplo, você pega e fala assim, não tem mercado para veterinário em Camboriú. Essa é uma crença limitante, né? Quem disse? E aí você vai para Camboriú e alguma coisa dá errado e você não consegue fazer. Aí você fala, viu? Eu estava Sabia certa. que isso ia acontecer. Não, mas essa é uma vitória que quem comemora? Né? É uma vitória
história triste, só que é a autossabotagem. Então a gente também fica tentando confirmar as nossas crenças indiretamente e isso gera autossabotagem. Porque se eu falei determinada vez que não tem mercado na área de alimentos em Camboriú, toda vez que eu tentar algo nesse sentido, eu vou confirmar essa crença, porque eu não posso estar errada. Porque por trás de toda crença existe um autocrítico interno que busca perfeição. E ele quer sempre estar certo. Olha que inferno isso que a gente entra. A gente entra num ciclo vicioso extremamente difícil de romper. Tá? E assim, eu posso compartilhar por mim. Eu reconheci nos meus processos de autoconhecimento que minha dor central é não sentir que eu tenho valor. Então, toda vez que eu faço alguma coisa, eu acho que não tem valor. E aí, tu me diz isso, outra pessoa diz isso, mas não interessa, quem tem que enxergar isso sou eu. Entende? Tem que ser de dentro para fora, né? Enquanto eu não enxergar isso, eu não vou sentir satisfação naquilo que eu entrego. É claro que esse é um processo que eu já venho trabalhando há muitos anos. Então, hoje eu vejo valor no que eu faço. Mas eu ainda tenho dificuldade de lidar com o elogio, por exemplo. Com o reconhecimento, por exemplo, com a valorização. Então, assim, eu tô trazendo uma questão, porque, assim, crença é uma coisa que a gente vai trabalhar a vida inteira. Mas se a gente conseguir perceber e se a gente tomar consciência que a crença é a última fase que limita a gente de manifestar a nossa verdadeira missão de vida e a nossa essência, a gente vai falar, cara, vale a pena vencer a crença. Então, assim, a crença, ela pode vir, porque, por exemplo, quando você falou assim, foi a minha maior crise existencial. Quando você fala isso, tem um mestre meu, assim, que eu admiro muito, Domingos, ele fala assim, você chega para ele e fala assim, ai, tô em crise. Aí ele fala, que bom, menina. Tá por quê? perto da solução. Exatamente. Porque quando você está em crise, você está desperto, né? Então, você está sentindo muito forte alguma coisa. É o ponto de virada. Só que ou você vai voltar e retroalimentar o ciclo vicioso, ou você vai virar a chave, aprender a lição e seguir a sua verdadeira missão de vida. E aí, o que acontece? A gente fica buscando padrões, a gente quer entrar em caixinha. Ah, não tem mercado. Quem é e aí que já não ouviu que o mercado está saturado em determinada área? Crença limitante. Porque mercado está sedento por profissionais que fazem a diferença. E assim, que solucionam problemas, que tem algo a mais, né, Lídia? Essa é a exato. A gente quer magia Disney no atendimento. Quem é que hoje entrega isso? Entende? Então tá todo mundo entrando numa caixinha, entregando um padrão e querendo ser reconhecido por isso. Não é esse o caminho. O caminho é você se encontrar o seu diferencial, que faz toda a diferença, e entregar isso para o mundo, o resto é consequência. Mas você não faz por isso. Você não faz para ser reconhecido, você não faz para ser amado, você não faz para se sentir seguro. Você faz pela própria realização de fazer aquilo que você veio para fazer nesse mundo. E automaticamente o resto vem. A roda da abundância gira nesse sentido. Todo mundo está buscando prosperidade e abundância como objetivo. Não é objetivo, é consequência. É consequência de uma vida bem vivida, de um trabalho bem feito, de uma entrega total. Né? Eu acho que tu tocou num ponto, assim, muito central, sabe, Lídia? Que tem despertado muito nos últimos anos, assim. E eu acho que é desafiador colocar a nossa essência através do nosso trabalho. Eu falei muito sobre isso essa semana aqui na live de terça, a gente falou também bastante. O quanto hoje a gente tem a possibilidade de criar, de inovar dentro das profissões, né? Então, como médica veterinária que atua como microbiologista na área de alimentos, hoje eu consigo fazer de um jeito que talvez seja diferente, né? Porque é o jeito... Talvez não. É diferente porque é o jeito Clarissa de fazer, que é único. Não é melhor, nem é pior do que ninguém. É simplesmente o meu jeito. E aí, tem clientes que precisam do jeito Clarissa, tem clientes que precisam do jeito de outra pessoa, né? Assim como a docência hoje, né? Para mim é muito claro. Tem formas e formas de fazer, né? E as pessoas ainda procuram seguir uma receita de bolo. Então, o que funcionou para mim, não necessariamente vai funcionar para um aluno meu que está na comunidade. Então,
meu despertar tem sido muito nesse sentido, assim, de pagar o preço de ser quem eu sou e principalmente de não querer impor a minha verdade para outra pessoa e sim ajudar ela a encontrar a dela. Porque eu acho que esse é o ponto. Quando a gente... E é sempre um processo que não termina, né? Mas quando a gente tá se sentindo nesse caminho, as coisas mudam, né, Lídia? Assim, eu falo assim que a cor da vida muda. Muda, muda. E é libertador isso, Clarissa, porque assim, a crença nada mais é do que a sua verdade. E a minha crença é a minha verdade. Mas isso não quer dizer que é a verdade para todo mundo, entende? É uma história que a gente se conta e acredita nela. E não necessariamente leva a gente, né? A gente não está falando de crenças religiosas, a gente está falando de crenças limitantes. Então, não necessariamente leva a gente ao nosso melhor. Por quê? Porque o próprio nome dela já disse, elas são limitantes, como é que eu vou ir além? É? O passarinho que você cria e abre a gaiola e ele não sai da gaiola, ele acredita que ele não consegue sobreviver fora da gaiola. Então ele vai sempre, ele pode até sair, mas ele vai voltar para lá. A gente também tem esse mesmo processo em tudo que a gente faz, né? Mas será que até que ponto isso é bom? Porque a gente também quer ter controle, quer ter segurança sobre as coisas, quer ter precisão, quer saber o que vai acontecer. Mas o segredo da história está em a gente não se apegar a nada. Aceitar o que vem, lidar com o que vem, curtir o que vem e seguir adiante buscando ser o seu melhor a cada dia. Como diz a professora Lucilena Galvão, sem pressa e sem pausa. Então, assim, você também não fica parado no mesmo lugar. Né? Muitas pessoas, às vezes, se acomodam na zona de conforto, que não tem absolutamente nada de confortável, porque nela nada vem, né? Ela não prospera e as pessoas querem prosperar. Então, é preciso se movimentar. E quando a gente se move, automaticamente tudo já se movimenta, né? Até tem A uma gente se frase... coloca em movimento, né? Movimenta o entorno, né? Até tem uma frase da Susan Tessenga, que eu gosto muito dos trabalhos dela, eu sigo muito um caminho espiritual que ela toca. Ela fala uma coisa que eu acho muito legal, até tinha deixado separado aqui. Olha que bacana. Vê se não faz sentido com o que a gente está falando. Repete só o nome dela, Lídia, para mim. Susan Tessenga. Ela tem um livro chamado O Eu Sem Defesas. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque defesas tem a ver com as nossas crenças limitantes. A gente cria isso para se defender de alguma dor e depois isso passa a nos limitar, né? Então, por exemplo, o elefantinho preso na estaca, por que ele ficou preso na estaca até adulto? Porque quando ele ainda era pequenininho, na hora de mexer, ele se machucava para tentar sair dali. Então, para parar de machucar, ele parou de mexer. Só que depois de adulto, ele não tomou noção do tanto que ele era forte e poderoso e que numa mexidinha sem dor nenhuma, ele se libertaria, né? Então, é a mesma coisa com a gente. A gente, quando criança, ainda está muito frágil, muito vulnerável. Então, para lidar com aquela dor, a gente cria aquela estratégia. Só que depois de adulto, ela não é mais necessária, né? Então, é assim que a gente tem que lidar com as crenças limitantes, porque a gente foi se fixando nelas como verdades absolutas na nossa vida e a gente acha que não tem vida pós-vida, que nada pode existir diferente daquilo que a gente construiu. E o pior, tá? Além de ter as crenças que a gente cria na nossa mente, tem as que vêm de criação, tem as que vêm de educação, tem as que vêm de cultura, né? E por aí vai, das circunstâncias, do seu meio, do seu ambiente de convívio, das companhias. Então, a gente vai criando várias crenças. Por exemplo, quem é aí que já não começou um relacionamento e as pessoas já começam? Quando vai casar? Aí você casa. Quando vai ter filho? Aí você tem filho. Quando vai, né? Nunca termina. E você tem que ficar, será, atendendo às expectativas de terceiros ou seguir o que você quer seguir? Chega um momento, você tocou num ponto muito importante, sabe, Clarissa? Chega um momento que a gente tem que se perguntar: eu estou disposta a pagar o preço de viver minha verdadeira missão de vida? Porque tem um preço. Tem um preço. Tem muitas coisas maravilhosas, como realização, felicidade, florescimento, mas tem um preço. E esse preço não é barato, né? Até tem uma palestra que eu ouvi uma vez, né, que o guia, ele fala assim:
Você quer viver numa mansão, mas quer pagar pela mansão o preço de um barraco. Não é assim que funciona, entendeu? Se você quer viver numa mansão, claro que isso é uma analogia, né? Se você Sim. quer viver uma vida de realização, de propósito, de florescimento, o preço que você vai pagar é compatível a isso. E assim, é aí que o bicho pega. Porque aí as crenças limitantes vêm e te falam, você não vai dar conta, você não é capaz, você não merece, você não... Sabe? Essa vozinha que a gente ouve, que joga a gente lá embaixo e a gente acredita, essa é a mãe da crença limitante. E eu acho que tem uma coisa que as pessoas imaginam, né, Lídia, que a gente tá, por exemplo, tá aqui. Beleza, agora eu percebo uma crença, eu trabalho nessa crença e eu ultrapassei essa crença. Beleza, eu avancei. Aí a gente tem, não é as pessoas, né? A gente tem a ilusão de que se a gente passar por isso, a gente vai evoluir para um lugar mágico aonde não tem mais nada para fazer. Que agora a gente vai ser feliz, livre, tranquilo. E quando a gente fala, né, sobre essa questão, se a vida ganha uma cor diferente, não é no sentido ilusório de entender que quando eu passei de uma fase, eu não vou encontrar, às vezes, desafios muito maiores. Muito, porque quanto tá mais mais alto mais tu capaz. voar, mais coisas difíceis tu vai encontrar, eu acho, né? Para grandes guerreiros, grandes batalhas. A cruz nunca vai vir maior do que se dá conta. Só que, obviamente, toda vez que você supera um desafio, você vai ficando mais forte, melhor, mais feliz, quem sabe? E aí vão vindo novas etapas. É que nem um joguinho, você vai mudando de nível. Quando você volta lá no primeiro, ficou facinho. Mas quando você estava lá... O monstro vai crescendo, né? Exato. Só que muitas pessoas, pelo medo disso, acabam não mudando de nível. Só que o sofrimento é muito maior da estagnação do que o do crescimento. Só que não existe crescimento sem dor. Carl Jung já falava isso. Não existe transformação sem dor. Crescer mesmo, crescer fisicamente, quem já conseguiu crescer mais do que eu, que sou baixinha, sabe que dói. Dói esse espichar, né? Dói até para engordar, dói. A pele estica, né? Para crescer, dói, é o crescimento dos ossos. Então, assim, faz parte do processo de crescimento a dor. Mas aí é muito legal. Deixa eu voltar na frase que eu tinha falado da Susan Messenga, que ela está aqui do lado. Olha que bacana. Ela fala assim, ó, quando eliminamos as nossas limitações pessoais, essa questão mesmo das crenças limitantes, a nossa expansão causa impacto sobre todos os que nos rodeiam. Como uma onda que se espalha em círculos cada vez maiores pela água. Sabe quando você joga uma pedra no lago assim e ela vai abrindo? Sempre que qualquer um de nós dá o salto da expansão de suas fronteiras pessoais, que é o seu foco, a sua missão de vida, aprofundando o seu senso de segurança interior, né? Nada fora, é dentro, tudo começa dentro, abrangendo uma parte maior da vida, toda a humanidade se expande. Assim avança o processo evolutivo da espécie. Então, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem em se melhorar. E eu falo muito assim, ó, pessoas bem trabalhadas não dão trabalho. Exato. Exatamente por isso, porque elas não estão buscando fora. É de dentro para fora. E esse é o verdadeiro florescimento humano, que é uma terminologia técnica e científica que já existe, embasada pela psicologia positiva, que é a ciência, né, que estuda aí o bem-estar e a felicidade. Florescimento humano. Ele vem do fato da gente expressar e manifestar o nosso melhor para o mundo. As nossas virtudes, as nossas forças de caráter, a nossa essência, né? Na verdade, várias linhas de estudos do desenvolvimento humano falam as mesmas coisas com palavras diferentes. Mas todo mundo chega num mesmo ponto central. Estamos aqui para sermos pessoas melhores e, a partir disso, contribuir para um mundo melhor. Então, qual é o papel da Clarissa? Qual é o papel da Lidinha? E as duas juntas, o que elas fazem? Porque a gente não se encontrou, não foi por acaso, não é, Clarissa? Então, com certeza. Tem tudo isso. Estamos todos conectados, né?
E temos uma missão muito maior que soma as missões individuais. E cada pessoa, quando encontra o seu lugar no mundo, ajuda os outros a fazer o mesmo. Resumidamente, foi isso que esse pensamento diz. Tu falando, me deu a sensação, eu trouxe assim na minha mente, é como se quando a gente alcançasse isso, a gente tivesse chaves disponíveis para todos ao nosso redor, né? E é engraçado, tu falou da Ana Lúcia Galvão, não sei se tu Professora sabe o nome. Lúcia Helena Galvão. Lúcia Helena Galvão. Eu estava assistindo um curso dela na semana passada, inclusive, e eu usei uma referência dela na aula, porque ela chegou para mim semana passada por 3 pessoas diferentes. Olha a coincidência, né? Era para eu assistir o curso. E aí, enfim, e aí no curso ela fala muito sobre isso, que quando a gente alcança esse direito, vamos dizer assim, a gente consegue se dar o direito de ser quem a gente dá também para outra pessoa que está assistindo, essa pessoa também sente, poxa, agora eu também posso avançar, ser quem eu sou, buscar a minha essência, a minha verdade, né, Lídia? Então, eu acho que quando eu sempre falo isso em outras palavras, que ninguém ganha quando eu tô no meu casulo lá, vivendo abaixo da minha capacidade. A gente acha que isso você ficar lá quietinho, vivendo abaixo, humilde ali, uma falsa humildade, no sentido assim, você ganhou de presente a vida, você ganhou de presente muitos dons. Isso não é bom para ninguém que isso não esteja florescendo, né? Ninguém ganha. Então, acho que isso é muito um processo, assim, né? De encarar, decidir, olhar para as tuas crenças, decidir viver o processo, mesmo que dolorido. É uma dor muito melhor, se tiver como classificado, que a dor da frustração de estar parado, de não estar fazendo nada com aquilo, né? Sim. Aliás, na verdade, aumenta a nossa dívida quando a gente faz isso, né? Porque se a gente recebeu tanto, por que a gente não retribui? Então, assim, é muito importante também que a gente perceba, porque, por exemplo, a gente pode criar uma crença limitante a partir do que a gente está falando. Se quando eu melhoro e eu fico mais forte, os problemas aumentam, eu nem quero. Deixa eu parar aqui. Porque a gente evita sofrimento, não tem como, o ser humano não quer sofrer. Mas aí é que está o lance. Quando a gente vira essa chave e entende que cada dificuldade ou dor, né, ou momento um pouco mais complexo na nossa vida vem para nos, vamos dizer, dar um gadget novo, né, uma nova arma de luta, né, um presente, um ícone, um prêmio, né, ele vai mudar a gente de nível para um lugar melhor. Daqui a pouco a gente não vai entender os problemas mais como problemas, mas sim como oportunidades de mais crescimento, de mais melhorias. E é muito interessante porque a gente vai entrando num modo, né, que o Nassim Taleb tem até um livro que chama Antifragilidade, que vai muito além da resiliência, porque a resiliência na lei da física depois de uma adversidade você volta ao estado anterior. Mas a gente, como ser humano, não tem como acontecer isso. Se você depois de uma adversidade, tem 2 caminhos. Ou você desenvolve um estresse pós-traumático, e aí vai demandar um tratamento específico, é uma patologia, né? Ou você vai ter o que se chama na ciência hoje de crescimento pós-traumático. Você se torna melhor, mais forte e mais feliz, quem sabe. Quantas pessoas talvez você conheça e as pessoas que a gente conhece passaram por problemas complicados, quase morreram, uma doença grave, um acidente, um desemprego, alguma situação bem complicada, a própria pandemia mesmo mostrou muito isso. E depois disso, a forma como essas pessoas lidaram com essa situação fez com que elas valorizassem ainda mais a vida e tenham até mais pressa para entregar o que veio para entregar nesse mundo. Então, a gente vê, a partir da pandemia, por exemplo, um aumento muito grande de pessoas sedentas pelo autoconhecimento, pelo autodesenvolvimento, porque bateu aí um desespero, a vida é curta, e o que eu estou fazendo com a minha vida? Não é à toa que está mudando o sistema de trabalho, o estilo de vida no trabalho, toda a forma nossa de coexistir, né? Então, é muito importante a gente encontrar não o como, mas o porquê estamos aqui, né?
E como a gente vai fazer isso é outra história, porque quando eu encontro o porquê, automaticamente o nosso coração já diz, né, qual é o caminho, né? Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro, né? Essa frase Eu consagrada. trago para mim, eu uso uma frase que as minhas alunas, as pessoas que convivem comigo já repetem, porque eu falo muito isso. Coloca o pé que o universo coloca o chão, Deus coloca o chão, como você quiser chamar. Porque eu acho que é isso, né? Que a gente faça os nossos 99% e deixe, né, com a intenção de eu tô fazendo o meu melhor e também dê o espaço para que as coisas aconteçam, né, Lídia? Sim. E acho que dentro disso que a gente conversou, tem uma coisa que eu acho bem importante a gente frisar, né? Quando a gente fala aqui de encontrar propósito, de encontrar missão de vida, tem se falado tanto sobre isso, né? E eu acho que isso também pode gerar uma crença limitante nas pessoas de achar assim que tem que ser algo grandioso. Como se, por exemplo, uma mãe criar um filho, se dedicar à maternidade não fosse algo grandioso. Ou que eu ter meus clientes de responsabilidade técnica ali, dando o meu melhor, não é algo grandioso. É muito. A questão é como que você está executando isso, quanto de coração e como você se sente dentro disso, né? E hoje eu acredito muito, Lídia, que eu tenho clareza, assim, para mim, de que a gente não tem um jeito só de cumprir o nosso propósito. A gente cumpre o nosso propósito em momentos diferentes da vida, em ambientes diferentes. Deixa eu me explicar melhor. Eu sinto que, por exemplo, eu cumpri o meu propósito como professora dentro da universidade, ensino técnico, né? Ainda dou aula em pós-graduação, mas assim, dentro daquele formato, eu sinto que eu cumpri, que aquilo que eu fiz, eu estava com o meu coração tão inteiro ali fazendo, e através desse meu trabalho, dessa minha missão, que era muito clara para mim, eu levei muita coisa, né, para a vida das pessoas que estavam ali naquela mesma sintonia recebendo. Hoje eu tenho outra, né, dentro da mesma missão, vamos dizer assim, mas eu tenho formas diferentes e momentos diferentes ao longo da vida de expressar isso, sabe? Porque meu medo sempre é que as pessoas escutem, olhem isso e fiquem achando que é uma coisa assim, distantezona, grandona, tem que ser um propositão, tem que ser uma coisa. E assim, fica parado, travado, porque eu não encontrei, sabe? Não sei se tu entendeu onde é que eu quis chegar. Eu entendi perfeitamente e complementando a sua fala, eu vou usar, vamos dizer, revelar o propósito de todo mundo que está nessa live aqui com a gente. E quem estiver assistindo também, olha que ousadia. Porque assim, realmente a gente afasta a nossa felicidade da gente ao máximo, ao ponto, né, de alimentar crenças como eu não mereço ser feliz. Ou crenças como se eu estiver feliz, vai dar alguma coisa errada e depois eu não vou ficar. Então é melhor continuar do jeito que está. Isso tudo é crenças limitantes. Mas o propósito, ele é portátil. Ele está com a gente, ele vai com a gente onde quer que a gente vá. A diferença entre viver uma vida com propósito ou não é você quer ou não quer. Porque assim, o propósito é basicamente, eu vou definir o propósito de todo mundo aqui, ser quem você sempre foi. Aliás, é voltar a ser quem você sempre foi. Expressar para o mundo quem você é, né? Trazer essa essência E para fora. manifestar essa essência sua com o mundo. O que isso vai acontecer não cabe a você, mas nem se preocupe, você vai fazer toda a diferença no mundo. Então, assim, o propósito nosso de estar aqui, por exemplo, quando a gente fala sobre propósito na ciência mesmo, no estudo da psicologia positiva, o que é uma vida com propósito? Não é ser Madre Teresa de Calcutá, né, Nelson Mandela e por aí vai. Claro que são pessoas que viveram vidas com propósito e são grandes inspirações e modelos pra gente. Não estou desfazendo do que eles fizeram, pelo contrário, são realmente grandes modelos. Mas não é esperar ser quem eles foram. Na verdade, o nosso propósito é ser o melhor que nós podemos ser e com isso fazer toda a diferença. Então, se todos os dias eu conseguir terminar o dia e responder a pergunta por que valeu a pena viver o dia de hoje?
isso já significa que eu estou vivendo uma vida significativa. Então, isso significa que eu já estou vivendo o meu propósito. É simples assim. A gente complica demais achando que só o dia que eu tiver o melhor emprego do mundo, eu vou conseguir realizar meu propósito e ser feliz. Só o dia que eu estiver casada com X filhos e com um marido ou uma esposa que seja assim, assim, assado, tem todo um checklist. Aí, então, eu vou ser feliz. A gente fica procrastinando algo que, na verdade, se parar, respirar e olhar para dentro, já está lá. Já está lá. É simples assim, mas não é tão simples assim, porque essas crenças limitantes que a gente desenvolve aí ao longo da vida para nos proteger, uma hora vira uma armadura. Uma armadura tão dura, tão forte, que nem a gente mesmo consegue acessar dentro. Então, o processo de viver uma vida com um propósito, ser quem você veio para ser, cumprir sua missão de vida, é um processo de, inicialmente, de desconstrução. Total. Total. É voltar ao simples, na verdade, né, Lídia? Exato, porque A na essência. verdade, na sua essência, não tem bom, ruim, certo, errado, melhor, pior. É o caminho do meio. A gente deixa de ser tão separativista, tão dual, tão sombra e luz, em busca do uno. O uno está em manifestar aquilo que a gente veio para fazer como missão de vida. Que cada um tem o seu único. Então também não adianta ficar seguindo fórmulas mágicas, fórmulas consagradas que deram certo para outras pessoas. Claro que existe um pensamento que eu gosto muito que diz assim, sabe? Mais ou menos assim, tá, Clarissa? Inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. E sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, assim, a gente também não precisa ficar inventando a roda. Pode olhar os erros dos outros e não, né? Repete erros novos, então. Eu não preciso cometer todos os erros que todos já cometeram. Eu aprendo com eles e, obviamente, no meu caminho específico e pessoal, eu vou ter os meus próprios erros também para aprender. Mas se eu quiser inventar a roda, então eu vou lá atrás começar tudo de novo, algo que já existe, que já foi criado. Para quê? Então, por isso é muito importante a vida social, porque a gente aprende muito com os relacionamentos. Essa mesma autora que eu citei essa reflexão, ela tem uma frase que ela diz assim, a vida é uma escola, mas os relacionamentos são a universidade. Então é ali que realmente a gente vai prosperar, crescer, né? A gente não vai conseguir vencer sozinho. Porque, por exemplo, o meu propósito é ser feliz. Mas se o meu propósito é ser feliz e isso prejudicar alguém, o meu propósito não é ecológico, não é sistêmico nem congruente. Então, ele não vai me fazer feliz por muito tempo. Agora, se o meu propósito ao ser feliz é contribuir de alguma forma, direto ou indiretamente, para a felicidade de outras pessoas, automaticamente todos nós prosperaremos e seremos mais felizes. Né? Então, faz total sentido. Eu acho que isso que tu trouxe dos erros, Lídia, inclusive enquanto papel de professores, né? Eu acho que até na live com o professor Feijó eu falei sobre isso. Eu sempre falei isso para os meus alunos. Deixa eu contar para vocês o quanto eu já errei, porque através dos erros dos professores a gente pode poupar muitos erros na vida. Então, através dos nossos mestres, todos são mestres, né? A gente aprende com todos, como tu trouxe, mas que a gente possa olhar sempre para o erro, não com julgamento, e sim pegando, né, o que é nosso. Isso. Tu sabe que na tua fala, em vários momentos me veio, eu não sei se tu já leu, se tu já viu a peça Alma e Moral, do Newton Bonder. Não. Mas já fiquei curiosa. Eu posso fazer uma leitura muito breve, Lídia? Claro. Porque, assim, coincidentemente, antes de eu entrar na live, eu li essa frase, que eu eu tenho esse livro da Alma e Moral há muito tempo. O livro é fininho, pequenininho. E eu sempre comecei a ler ele, mas eu tinha dificuldade para acabar ele. Ainda não terminei. Mas aí eu fui para São Paulo fazer um curso e aí fui na peça. Que a peça é uma releitura do livro. Eu saí tão impactada que todos os dias eu lembro de partes da peça e fico, sabe, ruminando bem
termo veterinário. E aí hoje eu pedi para uma amiga, inclusive, amiga, como é que era que estava comigo? Como é que era aquela frase? E aí ela mandou a frase para mim. E eu li antes de entrar na live. E tem tudo a ver com o que tu estava falando. Eu vou ler rapidinho aqui. Eu acho que vai ser, assim, uma coisa bem bacana. A história de Súcia. É dentro desse livro A Alma e Moral. Por que estás tão irrequieto? Perguntou o discípulo ao Rabino Súcia, ao vê-lo em seus momentos finais de vida. Tenho medo, respondeu Súcia. Medo do quê, Rabino? Medo do tribunal celeste. Tu, um homem tão piedoso, cuja vida foi exemplar, se tu tens medo, imagine nós, cheios de defeito e imperfeições. Rabino Súcia então diz, não temo ser inquirido por não ter sido como o profeta Moisés. Não deixei um legado do seu porte. Eu posso me defender dizendo que não fui como Moisés, porque eu não sou Moisés. Nem temo que me cobrem profecias como as de Maimônides, por não ter oferecido ao mundo a qualidade de sua obra e seu talento. Eu posso me defender dizendo que não fui como Maimônides, porque não sou Maimônides. O que me apavora nesse momento é que me venham indagar. Súcia, por que não fostes Súcia? Não. Eu confesso assim que ainda fica em mim, sabe? Essa leitura, porque eu acho que é muito sobre isso, sabe, Lídia? Sim. A gente precisa fazer essa escolha de ser e expressar nós. Essa é a missão, essa né? É a missão. E aí muitas pessoas perguntam, tá, e como é que eu faço para descobrir quem eu sou? Né? Obviamente, essa é uma pergunta para uma vida inteira, né? Estamos aqui até para respondê-la. Mas, assim, uma boa recomendação, né, é a gente sempre estar em processo de autotrabalho, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Buscar isso é essencial. E junto desses trabalhos, a gente vai começar a encontrar coisas que quando a gente realiza, só por fazer aquilo, a gente já sente amor, realização, significância, né? Isso já é um grande sinal de que ali nós estamos empregando o nosso melhor, sendo o nosso melhor, então, obviamente, cumprindo a nossa missão. Porque tudo aquilo que a gente entrega com amor vai impactar direto ou indiretamente a vida de outras pessoas. Então, vai para além de nós mesmos. Isso é propósito, isso é missão. Mas a gente não almeja reconhecimento, nem ser amado, nem nada com isso. Só pelo fato de fazer, a gente já está satisfeito. Então, pode ver que vai na sua vida, se você parar para pensar, analisar, ou a partir de hoje, se você começar a se auto-observar, você vai perceber que vai ter algumas coisas que você faz no seu dia que te faz se sentir muito bem. E são fluidas, não demandam esforço. Agora, quando a gente volta para casa exausto, quando a gente sai, por exemplo, de uma live dessa e depois fala, meu Deus, parece que eu corri uma maratona. Quando é porque provavelmente naquele ambiente ou naquele local, ou naquela atividade, a gente não está sendo quem a gente realmente é. Então, existe um esforço para manter uma máscara, para manter uma persona, para manter algo que a gente acredita que o outro vai amar, reconhecer, valorizar. Mas não é de dentro para fora, percebe? É buscando de fora para sentir uma aprovação. dentro. Isso não dura. Na verdade, isso realmente não satisfaz. Então, quando eu dei aquele meu exemplo da valorização, por mais que as pessoas valorizem o meu trabalho, se eu não valorizar, eu não vou sentir realização. Uhum. É simples assim. Eu vou estar eternamente insatisfeita com tudo que eu faço. E me autodestruindo, claro, porque se eu não valorizo o que eu faço, eu não vou mais querer fazer o que eu faço. E aí veja o preço. O preço de não seguir o seu propósito também impacta. Quantas vidas eu deixo de ajudar quando eu não faço o que é para eu fazer? Percebe? Então, não adianta falar, não vou fazer nada porque aí eu não preciso pagar nada. Pelo contrário, quando a gente não faz nada, a gente se endivida. Porque a gente tem para entregar e não está entregando. Então, a gente entra num ciclo de avareza na nossa vida, de escassez. Agora, quando a gente vem e entrega o que é para a gente entregar, é imediata a sensação de realização
e de entusiasmo, essa centelha divina. Entusiasmo vem de centelha divina sendo revelada. Então, provavelmente vocês estão percebendo. Eu sou mais introspectiva, mas eu tô aqui empolgada. Entende? Por quê? Porque eu amo fazer isso. E realmente eu estou aqui por inteiro. Eu não estou sendo aqui uma persona que faz isso, que faz aquilo, que tem tal formação, tal capacidade. Não, é a Lidinha. Não é? E eu acho que assim, a gente. Eu sei do teu caminho, né, Lídia? De tudo que tu percorreu, dos lugares que tu foi, dos mestres que tu já ouviu para formar quem você é hoje, no sentido assim, para te dar base para o trabalho que tu realiza hoje. Mas de fato eu sei que a coisa mais preciosa que tu faz, ela vem direto do teu coração. Eu acho que para todo mundo é assim, né? Às vezes a gente se agarra muito. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava para sair da universidade, quando eu terminei o doutorado, eu vivi uma crise, né? No sentido assim, quem é a Clarissa, né? Então, beleza, eu saí da UFSC, agora eu não sou mais a Clarissa que está lá na UFSC. Daí eu sou a Clarissa professora da universidade, né? Então, enquanto eu estava na universidade dando aula, parecia assim que eu tinha uma instituição por trás de mim. Não sei se tu entende o que eu quero dizer. Claro. Quando eu decidi falar, eu vou seguir por mim, eu vou criar algo que não existe, eu vou criar a minha empresa e vou continuar na minha empresa, vou dar aula do meu jeito. Várias vezes no começo, quando me convidavam para dar palestra, as pessoas, principalmente nas universidades, pediam, tá, mas é Clarissa da onde? Eu falava, é Clarissa de Clarissa. E eu fazia um exercício interno, assim, do tipo, banca ser você. Não tem, entendeu? Aí me convidam para banca, às vezes eu fico assim, o que eu falo, sabe? Porque é isso, a gente tem medo também dessa sensação, sabe? Sim. De tipo assim, não ter como se fosse uma proteção. Para mim, pelo menos, eu senti isso. Assim, eu tive que me despedir disso, sabe? Eu ser a Clarissa do lugar tal, do lugar X. Não, eu sou a Clarissa, ponto. Eu não preciso falar, eu sou a Clarissa que tenho formação tal, que tenho tal coisa. Porque não é sobre isso, de fato, né? Não. É sobre quem nós somos. E isso é se desnudar. Porque eu não sou veterinária. Entende? Veterinária é uma das minhas atividades, mas ela não é minha identidade. Eu não sou professora, né? Eu não sou coach, eu não sou facilitadora, eu não sou, enfim, entende? Eu não sou trainer, eu não sou nada disso. Essas são condições, essas são atividades, esses são estados, né? Que são passageiros, como tudo. Mas na essência é aquilo que depois que você tira tudo isso, é o que você realmente é. Então, por exemplo, como é que você vai falar quem é a Clarissa sem falar o que a Clarissa faz? É isso, é responder essa pergunta. Quem é o Leandro, né, que eu vi aqui na tela? Quem é a Cristiane? Quem é a Elisane? Sem falar o que você faz. Essa é Eu acho que eu já participei em algum momento de alguma atividade que tu deu esse exercício, Lídia. E, assim, é extremamente desconstrutivo pensar isso, né? Exato. Mas é aí que está o ponto, entende? Porque você não precisa de nada disso para ser quem você é. Ser Sim. é um estado que já por si só traz plenitude. Então, a gente fica, o que eu tenho que fazer para me sentir realizado? Na verdade, ser. Basta ser. Essa é a resposta. Voltar para o agora. Como é que eu vou ser se eu me encho de máscara, se eu me encho de fantasias, de ego, né? E acho que eu sou isso e me identifico com isso. Aí é muito difícil o processo de se desnudar, de se revelar. E assim, ó, a gente estuda muito sobre isso. Revelar-se, né? Ser quem você realmente é um ato de amor. Não só por si, quanto para todas as outras pessoas. Mas é puro poder da vulnerabilidade. É muito difícil ser quem a gente é. Por quê? Porque foge ao padrão e quando foge ao padrão, tá errado, não pode ser assim. Provavelmente você foi muito julgada por não seguir o script. O processo que você fez é um processo disruptivo. Todo processo que é disruptivo causa choque. Porque se é diferente do que eu faço, então tá errado. Lembra? Porque a crença é a minha verdade. Se o que você faz é diferente da minha crença,
então o que você faz está errado, porque eu preciso que a minha crença continue sendo a minha verdade. E, na verdade, quando eu desconstruo isso, o seu jeito é o jeito certo, tá tudo certo. O meu jeito é o jeito certo, tá tudo certo. E nós duas juntas criamos um terceiro jeito certo, que tá tudo certo. Então, tipo, ninguém precisa deixar de ser quem é. A gente só vai se somando. Então, para de criar rótulos e para de usar a palavra ou e passa a usar e. Então, é tudo assim. Ah, então se eu trabalho com pessoas, eu não sou mais veterinária. Não, eu sou uma veterinária que trabalha com pessoas. Para que essa separação? Não existe, né? Não precisa, né? E, na verdade, ser veterinário não é a identidade da Lidinha. É uma das suas atribuições e funções, né? E enfim, nós somos assim. Só que, assim, o nosso maior medo, Clarissa, nem é de todo o medo que alimenta as nossas crenças limitantes. No fundo, o nosso maior medo é realmente encontrar quem a gente deve ser e ser quem a gente realmente é. É o medo da luz e não o medo da sombra que mais nos apavora, né? Tem até um texto da Marianne Williamson que fala sobre isso, e é exatamente sobre essa questão. Sabe por quê? Porque por trás de tudo isso, a gente está muito acostumado a culpabilizar tudo e todos pelas mazelas que nos acontecem. Mas quando a gente escolhe ser quem a gente é, muda a chave para uma chave de, ao invés de ser culpabilização, é uma chave de autorresponsabilidade. Então, tudo que na minha vida acontece porque eu escolhi isso. Né? De certa forma, todas as minhas escolhas criaram o meu caminho. E o não escolher também é uma escolha. Eu ia dizer exatamente isso. O não escolher ficar parado também é uma escolha. Também, mas tudo tem consequência. E todas as escolhas têm ônus e bônus. Enquanto eu não assumir a responsabilidade das minhas próprias decisões e escolhas, e olha, eu digo por mim, tá? Esse foi um processo e ainda é um processo muito complexo para mim. Porque eu sempre busquei, no meu processo mesmo já de autoconhecimento, não gerar conflitos. Então, eu sempre achava, por exemplo, que não gerar conflitos resolve todos os problemas. Até que eu descobri que evitar conflitos cria mais problemas do que não resolvê-los. Então, tipo assim, cada um tem o seu ponto que pega. E é esse o ponto que é o ponto de virada. Mas dá muito medo mexer nesses pontos. Mas já vem a dica, né? Onde está o medo, está a tua tarefa. Geralmente a nossa maior dor acaba se tornando a nossa maior preciosidade, né? E olha, eu te digo que com as várias pessoas que a gente trabalhou, eu acho que já conseguimos chegar aí perto dos milhares, assim, perto de todos os projetos que a gente já trabalhou, existe um ponto em comum que acabou criando aí uma crença, uma crença positiva para a gente, né? A gente tem as crenças limitantes e as crenças construtivas, na verdade, ou nutritivas, né? Que outras pessoas chamam. Eu tenho observado muito isso e cada vez mais frequente, que a nossa maior dor é o verdadeiro despertar para a nossa missão. Então, onde o bicho pega, é ali que está a viradinha de chave. E assim, tá bem pertinho, porque, inclusive, uma dica maravilhosa, tá? Se você tá naquele momento que entra num looping de ciclo vicioso, de padrões que se repetem, erga as mãos ao céu e agradeça, porque você já encontrou o caminho. Agora é só virar a chave, né? Ao invés de olhar para a sombra, olhar para a luz, né? Que está ali. E quando a gente está nesse processo, esse é um processo que a sombra é muito grande. E, obviamente, não tem sombra sem luz. Então, se a sombra está muito grande, é porque a luz é ainda maior. Então, continua. Não para. Continua. Sem pressa e sem pausa. Mas continua. Não precisa ser mudanças grandiosas, mas baby steps mesmo. Passo de bebês. E a gente vai perceber que muita coisa muda. E é assustador para quem convive com a gente, muitas vezes. Né? Porque às vezes a gente a vida inteira ficou evitando mexer naquilo ali. Quando mexe, é avassalador. Mas num bom sentido.
né? Num bom sentido. E aí acaba acontecendo um filtro natural também de pessoas que seguem junto, irem juntos, e outras, talvez a gente... Tem isso, né? Fecha Sim. ciclos, abre ciclos, pessoas que são passageiras na nossa vida, mas que deixaram aí presentes preciosos, e pessoas novas que virão também nessa nova fase, né? Então, tudo permanece em movimento. Que assim, não sei nem falar a palavra, Lídia, assim, que delícia essa live, que presente essa live, como várias pessoas estão dizendo, eu vi que o professor Leandro está aqui, a gente inclusive falou sobre fim de ciclo, falamos muitas coisas com ele também, com a Paty, eu acho que tem sido um presente. Eu até assim, fico de verdade tocada, porque assim, quando eu pensei nesse evento, sabe, Lídia, um dos meus maiores propósitos foi tentar trazer, assim, quebrar um pouquinho, sabe, a regra do jogo de ficar sobre... Eu amo falar de microbiologia e confesso que seria muito mais confortável para mim estar falando aqui sobre salmonela. Eu tenho muito mais expertise para falar disso. E eu sei que muitas vezes causa, inclusive, estranhamento nas pessoas quando eu trago coisas disruptivas como essa, né? Conversas como essa, temas como esses aqui dentro de um canal completamente técnico, voltado para a questão técnica. Mas sabe quando você sente no teu coração, e eu sei que você sabe, a necessidade de trazer isso, assim, sabe? E foi um desafio, confesso. Eu precisei trabalhar crenças e estou trabalhando crenças ainda a respeito para trazer esse chamado do coração de que a gente precisa olhar para isso, sabe? De que talvez a gente precisa aprender a somar mais isso, né? Que é um pouco do que eu estou trazendo, assim, que não é só técnico, né? Que a gente precisa, muitas vezes os alunos chegam com problemas técnicos, mas na esmagadora maioria das vezes chegam para mim com dificuldade sobre isso que a gente está falando aqui. Então, assim, tem sido um presente para mim, em primeiro lugar, para minha história, para o meu caminhar. Cada pessoa que eu fui recebendo aqui, pessoas que ainda virão, e compartilhar um pouco da minha história através desse evento, sabe? Tem sido, assim, um presente mesmo, que eu tô me dando, eu acredito, sabe? Se alguém se beneficiar disso, já tô, assim, felizona, mas a primeira pessoa que tá se beneficiando sou eu, assim. Porque acho que todas as pessoas vieram exatamente trazer aquilo que precisava ser trazido, sabe? E tu Sim. vem aí como uma cereja no bolo, assim, sabe? Mas assim, Clarissa, às vezes as pessoas, né, podem ter a ilusão, né, de que o fato de estar falando sobre isso, eu já venci todas as minhas crenças limitantes. Não, né? Se tem um denominador comum aqui entre todos nós, é que todos nós somos humanos e estamos aqui no mesmo processo de crescimento, de aprendizado. É preciso reconhecer isso, né? Se eu já tivesse vencido tudo isso, eu já estava no Uno e eu acho que eu já nem estava nesse planeta mais. Então, assim, é um processo, gente, que é um processo contínuo e permanente, né? Eu cada vez mais venho recebendo demandas de pessoas que querem transformação rápida e permanente. Respostas. Isso não existe, tá? Então, assim, também não quero iludir ninguém. Isso não existe. Autoconhecimento é um processo doloroso, é um processo para quem tem coragem, muita coragem mesmo, mas é um processo extremamente valioso para a nossa vida. Economiza, inclusive, muitos problemas, sofrimentos, melhora os relacionamentos, aumenta a realização, aumenta a felicidade. Mas assim, não pense que ao superar um desafio não vai surgir outro. Quem conhece a jornada do herói do Joseph Campbell sabe que é um ciclo. Você venceu um desafio, logo vem outro. Mas você começa a gostar disso. Por quê? Porque você não está em busca de superar o desafio, você está em busca de ser uma pessoa melhor. Mudou o seu propósito. Então não é sobre ganhar ou perder, é sobre ser. Ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso alivia o nosso processo. Porque às vezes a gente entra num processo de autoconhecimento e já quer ser iluminado. Né? Tem até Quer uma chegar num frase. fim Tem até uma ilusório. frase que fala: ninguém se ilumina imaginando objetos de luz. Entendeu? A gente se ilumina atravessando as nossas piores sombras.
E a crença limitante é o ponto nevrálgico do autoconhecimento. Tanto que, na verdade, eu sinceramente sugiro, se alguém aqui, por acaso, né, nessa live, tá aí louco para descobrir suas crenças limitantes, ok, é um caminho necessário. A gente realmente precisa ter consciência delas para conseguir transformá-las. Mas, para além disso, o melhor é descobrir a sua essência. E toda vez que você estiver manifestando a sua essência, automaticamente você está diminuindo a dominância das suas crenças limitantes. Elas estão desse tamaninho. Elas não deixam de existir, elas não desaparecem, elas fazem parte de você, foram muito importantes para você, porque te trouxeram até aqui, mas chega um momento que você escolhe, opa, eu consigo seguir sem necessitar disso, mas eu reconheço que foi importante para mim para eu chegar até aqui. E agora eu viro a chave e sigo manifestando a minha essência. Então, assim, acalmem seus corações, né? Não é um processo rápido, mas é um processo necessário para quem quer ser feliz, para quem quer se encontrar, se sentir realizado e poder também impactar positivamente a vida das outras pessoas. E aí, quando você descobre um pouquinho da sua sombra, logo você sabe quando a gente estuda e é que a gente vai fazer a prova e a gente está estudando e a gente fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir dar conta de aprender tudo. O autoconhecimento é a mesma coisa. A gente vai se descobrindo e cada vez a gente tem mais e mais surpresinhas nesse caminho. Mas por isso que eu acho maravilhoso. Porque exatamente você não cai numa mesmice. O autoconhecimento, agora terminei, quero meu diploma de formada em autoconhecimento. Não existe, né? Então, não vai chegar nesse fim. Mas o que vai trazer de benefício para a sua vida é maravilhoso. Então, cada um, por mais que o tema seja microbiologia, vocês estejam, né, num caminho de hard skills, vocês não vão conseguir vencer e ser feliz sem ser quem vocês realmente são dentro dessa jornada. Então, é muito importante isso, né? Ser feliz é pensar, sentir e agir com congruência, né? Ter isso tudo alinhado no caminho do meio. Então, eu posso ser a melhor microbiologista da face da Terra, mas respeitando os meus valores, não atropelando as outras pessoas, não prejudicando ninguém, realmente expressando o bem e os valores nossos em tudo aquilo que a gente faz, que seja fazendo um agar, semeando uma cultura ali no laboratório, onde eu estou preocupada com o meio ambiente, eu estou preocupada com a segurança dos meus colegas, eu estou preocupada com a saúde do consumidor. Isso tudo é que revela minha verdadeira missão, né? Com certeza. Eu acho que enfim, um caminho e muito dessa questão, né, Lídia? A felicidade está no caminho. Ela não está na linha de chegada, assim, né? Então, acho que topar esse processo, dar passos nessa direção, foi, né, tá sendo o que eu tô tentando trazer para eles, assim, olha para ti, né? Olha dentro de ti, porque eu, inclusive através dessa ferramenta que eu tenho trazido para eles da microbiologia dentro das indústrias de alimentos, dentro do supermercado, do restaurante, quem é você? Como você quer expressar? De que forma? E faz sentido para ti usar a microbiologia dentro desse contexto como uma ferramenta? Se faz, de que jeito você quer fazer isso? Não é necessariamente do meu jeito, sabe? Então, eu acho que a gente tem tantas oportunidades, sabe? E essa é uma delas. Então, acho que tu trouxe aí de forma sublime, né? Muito, sempre com com a tua essência muito, sabe, clara, Lídia, muito nas tuas palavras, sempre muito assertiva, sempre muito verdadeira, é muito perceptível, assim, toca mesmo o coração das pessoas. Eu estava a live toda aqui tocada e vi várias pessoas tocadas, pessoas que já estão comigo nesse processo há algum tempo, alguns alunos, alguns professores, tantas pessoas bacanas, inclusive, né, alunos teus, muitos alunos teus aqui na live falando. Teve em algum momento, eu não quis te interromper, mas alguém falando assim que você ajudou a encontrar o propósito lá atrás, nessa época. Então, assim, só gratidão, sabe, Lídia? Eu ainda tenho um sonho muito grande, que eu e tu já conversamos muito sobre isso, que é fazer um processo teu. Eu
assim, acho que a gente precisa sempre estar por perto de pessoas que fazem isso no nosso coração, como você faz com o meu. Eu sinto, estava aqui pensando antes, em algum momento da tua fala, meu Deus do céu, eu preciso mais, ouvir mais a Lídia, sabe? Então, inclusive, deixa aqui, Paty, por favor, nos comentários, o Instagram do Trem da Vida, né? Eu compartilhei, inclusive, acho que tu deve lembrar, na live com a Paty, que eu escutei o barulhinho bom, de vez em quando eu escuto, e parece que quando eu escuto ele vem exatamente para dizer aquilo que eu tenho que ouvir. Então, assim, Lídia, a gratidão que eu sinto por ti pela, né, pelo momento, pela conversa, pela live que a gente teve é muito grande, mas é infinitamente pequena em relação à gratidão que eu tenho pela tua vida, de todo o meu coração, pela diferença que tu fez ao longo da minha vida, vem fazendo, e principalmente, né, pelo trabalho que tu vem realizando, sendo você, que eu acho que esse é o trabalho mais lindo que tu realiza na vida. Obrigada mesmo, de coração. Eu que te agradeço. E quero até te fazer um convite desse texto aí que você compartilhou, você gravar um áudio com ele para eu fazer um barulhinho bom com ele. Topa? Com toda certeza, Com a com sua toda voz, certeza. com a sua Já voz. tá feito. Que legal. Ó, a Paty está colocando aqui, isso mesmo, o podcast Barulhinho Bom e o Trem da Vida, o arroba Trem da Vida. Inclusive tem vários eventos lá, né, Lídia? Quer Tem. contar um pouquinho de como é que é o trabalho? O Trem da Vida é um projeto novo, né? Mas entrem lá, ajudem a gente a crescer. Exatamente pelo fato de terem vários projetos interrompidos ali na universidade, a gente acabou criando projetos pessoais, como o podcast Barulhinho Bom, que tem episódios aí toda semana, gratuitos, abertos a todos, com essa ideia mesmo de levar um quentinho ao coração das pessoas. E o Trem da Vida Oficial, que é o canal do Trem da Vida, onde a gente trabalha jornadas para a alma. São sempre eventos voltados para o autoconhecimento e autodesenvolvimento, com diversos estudos, sabedorias milenares relacionadas ao desenvolvimento humano, de forma geral. Então, é bem variado o conteúdo, praticamente a gente não repete, então é bem interessante até participar de tudo. Desde jogos de autoconhecimento a gente trabalha, até mesmo processos imersivos, por exemplo, que é esse que você quer participar, que é o Trem da Essência. São 5 dias num lugar paradisíaco aqui em Florianópolis. E a gente das 6 da manhã até quase meia-noite. A gente, falando assim, as pessoas se assustam, mas a gente não vê a hora passar. E é um processo mesmo de aprofundamento em si mesmo. Então, a gente chama de jornada para a alma, porque é realmente uma jornada para a alma e só tem passagem de ida. E, na verdade, todo mundo, quando entra no Trem da Vida, descobre que é o tripulante, né? Que é o maquinista. Então, não sou eu, né? Eu sou apenas uma facilitadora. Mas cada um descobre que é o protagonista da própria história. Então, cada um escolhe o nível que vai aprofundar, a entrega que vai fazer, e o resultado é proporcional às suas próprias escolhas. Mas a gente aqui do lado de cá entrega tudo sem tampa, né? E trem é essa questão mesmo de mineirinha aí, né? Tão da essência, né? Da Lidinha, da Paty, que bacana. E aí é isso, entra no trem e só vai. A Andréia tá falando aqui, ó, quem desembarca no trem, quem embarca no trem, desembarca em si. Olha, Sensacional. Que lindo. Gostei, ideia. A Andréia é incrível, ela está em todos os eventos e contribui muito. Ela está lá de São Paulo e participa de tudo. Ela só não participa de todos os presenciais em Floripa porque ela mora lá, mas ela veio na imersão e ela pode contar aí como que foi a experiência, né? Acho que a melhor coisa é o depoimento de quem participa do que o meu. Eu sou suspeita para falar. Mas a gente entrega tudo com muito amor e, obviamente, como eu gostaria de ter recebido também nos meus processos. Então, a gente preserva muito a privacidade de cada um, né? Não força a barra com ninguém, cada um define até onde quer ir, como que quer ir, e a gente simplesmente abre o coração e entrega tudo que fez sentido na nossa vida, porque para a gente também não faz sentido compartilhar aquilo que a gente nunca aplicou. Então, a gente fica muito tempo fermentando, aí, incubando esse material para depois a gente compartilhar com as pessoas. Então, por exemplo, o Trem da Essência, que é esse que você quer participar, desde 2006 a gente vem estudando. E a gente começou a entregar isso de 2018 para cá.
né? Então, primeiro é a gente, depois que fez sentido na nossa vida e realmente impactou muito, aí a gente começa a compartilhar. É o e transbordar, É né, o Lídia? transbordar, exato. Porque senão corre um risco muito grande, e isso também é outra coisa que a gente tem que ficar muito atento, da gente não entrar naquela... Acho que teu áudio cortou. Opa, perdão. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar naquela síndrome do impostor, né? Então, se a gente não aplica aquilo que a gente fala, a gente vai entrar em sofrimento. Então, por isso eu deixo bem claro que tudo que eu compartilho, eu estou usando. Na verdade, nem vou falar que eu usei, eu estou usando. E está fazendo sentido para mim nesse momento, né? Legal. Parabéns, Lídia. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, Paty. Lídia, até estranho. Mesmo, não só porque tu sente, mas saindo de mim fica estranho. Lidinha, obrigada, Lidinha. Obrigada, Paty, né, por esse trabalho também e por estarem sempre dispostas. Poder contar com vocês, poder mandar um WhatsApp e falar assim, vamos fazer uma live e receber um sim em troca, eu considero um grande presente na minha vida. Eu agradeço de coração a amizade, o carinho, os ensinamentos todos que vocês sempre me passaram como professoras da questão técnica e mais do que tudo como professoras de vida, assim, né? Eu sei que do lugar de desenvolvimento e evolução, mas são pessoas que eu tenho na mais autoestima e admiração. Obrigada de coração mesmo por mais uma vez colocarem o tempo de vocês à disposição de pessoas que estão aqui assistindo. Eu espero de coração que as pessoas aproveitem esse conteúdo todo. E obrigada, Lídia. Obrigada a todo mundo também que está aqui. Queres deixar algum recado final para a gente encerrar? Eu só quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. A gente fica muito feliz de ver pessoas que a gente quer bem. Então, isso deixa a gente com a alma quentinha. E quero desejar a cada um que ouvir aí as nossas palavras, espero que tenha contribuído para a vida de vocês positivamente e que faça sentido, né? E o que não fizer sentido, deixa para lá. Às vezes, talvez algum dia faça ou nem faça, simplesmente deixe que vá. Mas, de coração, né? O objetivo é realmente que traga algo bom para a vida de cada um de vocês e acalmem seus corações, né? Deixa ele te guiar, ele sabe o que é melhor para você. Só isso. Seja quem você é. E isso é o melhor que você pode ser. Que lindo. Perfeito. Para a gente finalizar com chave de ouro. Obrigada, gente. Uma boa noite para todo mundo. Vou deixar salva, teve muitos pedidos. Estará salva com certeza aqui no perfil. Tudo bem, né, Lidinha? Claro, se quiser pode até me botar como colaboradora aí, sem problema. Ai, vou tentar. Eu sou muito boa nessas tecnologias, mas vou tentar. Tranquilo. Faz o que fizer sentido aí. Beleza. Gente, um beijo, uma boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus, bom descanso. Beijo, Lidinha. Beijo, querida. Amamos vocês. Nós também. Beijo. Beijo.